Já aguardamos os 5 minutos iniciais, né? Vamos dar início aí à nossa aula 4, que é o nosso conteúdo da tarde de hoje. A aula 4 são, então, os indicadores de análise financeira agora de longo prazo. Então, nós vamos ver aí 5 indicadores, né? 5 fórmulas para cálculo de análise financeira de longo prazo. Como nós já havíamos comentado na parte da manhã, né? O conjunto de análises lá financeiras, né? Além dos de curto prazo, que são de liquidez, né? Os de longo prazo são de solvência, e depois tem a análise vertical e análise horizontal ainda, né? Dentro da análise financeira. Então, esse segundo conjunto de fórmulas corresponde, então, à análise financeira de longo prazo, que são os elementos de solvência. Esses elementos de solvência, eles procuram avaliar agora os elementos de longo prazo frente às obrigações que a empresa tem, incluídas as obrigações de longo prazo. Então, essa é a diferença, né, básica entre os cálculos que a gente viu na parte da manhã, os indicadores de curto prazo, que avaliavam apenas, né, os elementos de liquidez, aqueles que condizem com o curto prazo. Agora, esses de longo prazo vão abarcar, né, vão alcançar também ali o não circulante, tanto do ativo quanto não circulante lá do passivo, porque também vai ter esses elementos de longo prazo, inclusive em algumas fórmulas, né, indo fazer o comparativo, inclusive, lá do patrimônio líquido, que são as obrigações com os sócios, tá? Essa diferença básica aí do longo prazo e do curto prazo. Nosso primeiro conceito, a primeira fórmula, né, dos indicadores, então, de análise financeira de longo prazo, é a solvência geral. Né? Ela é, então, representada pela sigla SG. A solvência geral vai medir essa capacidade, essa liquidez, considerando, né, inclusive os elementos de longo prazo, frente às obrigações que a empresa tem com terceiros, incluindo as obrigações de longo prazo com terceiros. Então, o alcance, né, dessas análises agora também vai trazer os elementos não circulantes, tanto do ativo quanto do passivo, para essa análise. Tá? Então, por isso a fórmula, né, da solvência geral traz ali o ativo total sobre o passivo exigível. Bom, ao relembrar, né, o formato de contas do nosso balanço patrimonial, a gente vai lembrar que o ativo total, do lado esquerdo, é a última linha, né? Ali é o total do ativo, né? Somou ativo circulante mais não circulante, eu tenho o ativo total. Então, na solvência geral, nós estamos considerando a totalidade do patrimônio da empresa, né? Bens e direitos lá no ativo total. Dividido pelo passivo exigível. E, de novo, né? Rememorando aí a estrutura do balanço patrimonial e das suas contas, né? Nós não temos, de forma direta, né, uma conta que se chame passivo exigível, né, dentro do balanço patrimonial. O que nós temos é uma composição para chegar ao passivo exigível. Então, do lado direito do nosso balanço patrimonial, nós temos ali o passivo circulante e o passivo não circulante. A soma dos dois, circulante e não circulante do passivo, é o nosso chamado passivo exigível, certo? Então, a gente está considerando as obrigações de curto mais as obrigações de longo prazo, ou seja, é o longo prazo que está sendo analisado. Na solvência geral, é isso que se faz, então. A gente faz uma análise se tudo que a empresa dispõe no seu ativo, né, o ativo total, é capaz de suportar as obrigações com terceiros, inclusive as de longo prazo, no passivo não circulante. Então, ativo total dividido pelo passivo exigível. A totalidade do ativo frente às obrigações de longo prazo no passivo exigível.
E aqui, gente, essa divisão, ela claramente nos vai dar ali um resultado que vai ser maior, menor ou igual a 1. É o caminho, né? É o resultado que se encontra de forma geral numa divisão. Ou é maior, ou é menor, ou é igual a 1. Em se tratando de solvência geral, e pelo fato da gente estar analisando, né, essa capacidade da empresa de liquidar, né, suas dívidas com terceiros a partir do seu ativo total, nós vamos ver que na divisão ativo total, né, é o elemento positivo de patrimônio, né, e o de baixo na divisão é o elemento negativo do patrimônio, que decrementa, que diminui o patrimônio. Por óbvio, aqui, o resultado considerado positivo para a empresa, né, um bom resultado para a empresa, é se a solvência geral, né, nessa divisão, apresentar um resultado maior do que 1, claro. Né? O ativo maior, dividido por um número menor lá no passivo, significa que a empresa tem mais ativo para fazer frente aos pagamentos, obrigações com terceiros, inclusive de longo prazo. Agora, se ao contrário, essa divisão resultar num número abaixo de 1, a lógica nos demonstra que é algo negativo para a empresa, porque em cima da divisão está o ativo, né? Então, se der um resultado menor que 1, o ativo foi menor e as obrigações no passivo exigível foram maiores. A empresa não tem, no longo prazo, ativo suficiente para fazer as obrigações lá com terceiros, incluindo o longo prazo. Então, essa regra, né, está registrada aqui abaixo. Solvência geral menor do que 1, passivo a descoberto. Tá? Quando o ativo não é suficiente para cobrir as obrigações assumidas com terceiros. Certo? Quando é igual a 1, o ativo total está em compromisso com as dívidas da empresa. Não tem mais um centavo a mais nem a menos, né, ali. Tudo que está no ativo está diretamente comprometido com as obrigações perante terceiros. Qualquer gasto a mais, a empresa entra em estado de insolvência. Quando o resultado da solvência geral for maior do que 1, então, o ativo, né, como a gente comentou, é superior às dívidas assumidas com terceiros a qualquer tempo. Tá? Então, solvência geral, ativo total, dividido pelo passivo exigível. O passivo exigível aqui é composto por circulante e não circulante do passivo. Apenas. É essa fórmula sem tirar nem pôr. Não há nada que se pôr, nada que se tirar aqui. É exatamente desse jeito. Tá? Chat. Andresa colocou. Só para ter certeza, o patrimônio líquido é usado nessa forma? Não, não aparece nessa forma, tá? Essa forma, Andresa, é só o total do ativo e o passivo exigível, que é o passivo circulante mais o não circulante, tá? Nesse caso, dessa forma, não tem patrimônio líquido, né? A forma é exatamente como está posta, tá? E claro, gente, os números falam, né? E o resultado da solvência geral é que vai dizer, né, se esse número é positivo ou negativo para essa empresa, para que o administrador, ouvindo o número falar, né, possa tomar suas decisões. Claro que ele vai tomar decisões, né, muito mais emergenciais quando a solvência geral for menor que 1, porque aí o ativo, né, não é suficiente para fazer frente às obrigações. No longo prazo, né, então ele vai ter que tomar as suas ações para resolver isso. Quando ela tem um ativo, né, suficiente, né, e a solvência geral é maior que 1, não é que ele não tenha que tomar decisões, mas é que ele tem que manter os parâmetros e que se encontram, né, para que a empresa continue tendo esse bom resultado. Então, decisões continuam sendo ativamente, né, tomadas, tá? Dúvidas? Perguntas sobre a solvência geral, gente? Tudo certo. Legal, Renan, obrigado.
Arthur também mandou um tranquilo ali no chat. Muito bem. Thiago também mandou um ok, o Paulo mandou um tranquilo. Legal, gente. Então, não tendo dúvidas, né, nem perguntas de momento em relação à solvência geral, nós vamos indo adiante. A Carol ali mandou um ok também. Legal, Carol, obrigado. Então, gente, agora vamos. A Ana Carolina Weber também mandou um ok ali, obrigado. Então, gente, vamos para o nosso segundo indicador de análise financeira de longo prazo. Agora é o grau de endividamento, representado, né, pela sigla E. Ou também, gente, a gente pode encontrar, né, e vai encontrar aí na bibliografia, nos livros, exercícios, enfim, para esse indicador, a sigla GE, tá? Então, GE também é uma sigla possível para o grau de endividamento. A gente vai encontrar a letra E ou a letra GE, ou a sigla GE, melhor dizendo, representando o grau de endividamento. Vocês vão notar, gente, que pela fórmula, né, ela é a fórmula inversa da solvência, né? Agora, no endividamento, a gente avalia, né, quão endividada está essa empresa. Então, a gente vê quanto que ela tem de dívidas, né, de obrigações com terceiros, frente a tudo que ela tem no ativo, ou seja, qual é o grau de endividamento dessa empresa, tá? Vai expressar, então, o quanto dos seus capitais no ativo total estão comprometidos. O resultado dessa divisão, obviamente, né, é um número, né, maior, menor ou igual a 1, né, mas aqui existe uma faixa de valor mais adequada para o grau de endividamento. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. Mas é considerado ainda um índice satisfatório de grau de endividamento, valores iguais ou inferiores, né, até 0,5. Então, qualquer valor entre 0 e 0,5 é satisfatório para grau de endividamento da empresa. Claro que, né, 0,5, né, é o limite, né? Ou seja, 0,5 representa 50% de endividamento. Significa que metade do ativo da empresa está comprometido com dívidas. Esse é o limite máximo, né, para esse indicador. Qualquer valor acima de 0,5, né, 0,51, 0,55, 0,60, 0,75, 0,90, né, vão representar, então, índices insatisfatórios de grau de endividamento. 0,75, por exemplo, representaria 75% de comprometimento, de endividamento dessa empresa, né? 75% do ativo está comprometido com as dívidas. 0,90, se encontrar esse valor na divisão, vai significar que 90% do ativo da empresa está totalmente comprometido com as dívidas lá com terceiros. Tá? Essa é a interpretação, então, do resultado do nosso grau de endividamento, que é, na fórmula, né, o grau de endividamento, o nosso passivo exigível, portanto, a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo total do ativo daquele mesmo período, né? Essa é a fórmula. Os valores encontrados, então, têm que ser avaliados a partir dessa faixa de 0 até 0,5. Acima é insatisfatório, entre 0 e 0,5, grau de endividamento satisfatório. Dúvidas, perguntas sobre o grau de endividamento, a fórmula, a interpretação do resultado? Tudo certo. Legal, Renan. Ana Carolina mandou um tranquilo no chat. Arthur também. Thiago mandou um tudo ok. Paulo Vitor também mandou um tudo certo no chat.
Legal, gente. É isso aí. Qualquer dúvida, não deixem de trazer, né, ao vivo ou pelo chat para a gente ir conversando, né, e esclarecendo. Não deixem passar nada, né? Surgiu a dúvida naquele momento ali, né? Faça a sua dúvida, faça a sua pergunta, tá? O Adriano colocou tranquilo. Chamada depois do almoço. Não tem chamada depois do almoço, Adriano. A chamada depois do intervalo sempre, tá? Tanto de manhã quanto de tarde, né? A chamada é feita depois do intervalo. E tem sempre na primeira parte o conteúdo, aí depois do conteúdo tem intervalo de 15 minutos, depois dos 15 minutos de intervalo, aí sim, na volta do intervalo, chamada. Tá? É sempre assim, né? Voltou do intervalo, chamada. Seja no período da manhã, seja no período da tarde, são nesses momentos as chamadas, tá? Nunca tem chamada aí na volta do almoço, tá? Só depois do intervalo mesmo. Tá, Adriano? Valeu. Então, gente, a próxima fórmula, o próximo indicador de análise financeira de longo prazo é o grau de garantia de capital de terceiros, que é representado pela sigla GT. Tá? O que mede, né? Ele vai medir, vai informar a garantia do capital próprio, né? Frente ao capital de terceiros. Então, aí sim, agora, né? A gente tem um comparativo, né? Entre aquele capital de terceiros, né? Que são as obrigações da empresa, seja de curto e de longo prazo, né, que está presente lá no passivo circulante, passivo não circulante, fornecedores, salário a pagar, impostos a pagar, financiamentos de curto prazo, depois no passivo não circulante, financiamentos de longo prazo, dívidas de longo prazo, perante as obrigações que a empresa tem com seus sócios, né, que está lá no patrimônio líquido. Então, no patrimônio líquido, estão ali os capitais próprios, né, o capital dos sócios. No grau de garantia de capital terceiro, se mede ou se analisa, se avalia se aquele capital próprio ele é suficiente para fazer frente às obrigações que a empresa tem com terceiros. Se o capital próprio não for suficiente, né, a empresa vai precisar de mais capital de terceiros. Então, a fórmula do grau de garantia de capital de terceiros é o nosso passivo exigível, que é o passivo circulante e não circulante, que são as obrigações perante terceiros, dividido pelo patrimônio líquido, onde está o capital próprio, né? No patrimônio líquido ele tem ali o capital dos sócios, né? Então é isso que se faz, né? Essa comparação, essa análise, né? Que se faz no grau de garantia de capital terceiro. E claro, como uma divisão, né? O resultado será ou um número maior, ou menor, ou igual a 1. E nesse caso, né? Nós vamos ter também uma análise indicando, né? O que é melhor para a empresa, né? Obter aqui, se é um número maior, menor ou igual a 1. Quando o grau de garantia de capital terceiros for maior do que 1, tá, vai indicar que o ativo da empresa foi constituído em maior volume, né, na maior parte, com recurso de terceiros, o que é preocupante para os credores. Vejam bem, GT maior do que 1 é preocupante para os credores. Por quê? Para que o GT seja maior do que 1, o número que está aqui em cima na divisão tem que ser maior que o número de baixo. O que está em cima na divisão, o que é? É obrigações. Embaixo é o capital próprio. Então, se o número for maior que 1, significa que a empresa tem mais obrigações do que capital próprio. Então, nesse caso, GT maior do que 1 é ruim para a empresa e é preocupante para os credores. Porque se ela não tem capital próprio suficiente, né, para cumprir aí com essas obrigações com terceiros, né, os terceiros ficam preocupados. A empresa vai ter condições, né, de fazer esses pagamentos. Então, é um indicador deste tipo. Quanto maior do que 1, pior para a empresa, preocupante para os credores. Se o grau de garantia de capital terceiro for igual a 1, né,
vai significar que o ativo da empresa é constituído tanto por financiamento de capital próprio, né, metade de capital próprio, e metade de capital de terceiros. Se o GT, grau de garantia de capital de terceiros, for menor que 1, aí é bom para a empresa, né, é bom para os credores. Então, GT menor que 1 vai dar mais segurança para os credores, né, que emprestaram capital para a empresa, enfim, né, que venderam para essa empresa, para os seus fornecedores, enfim, porque o ativo foi constituído em maior parte com o volume do capital próprio, capital dos sócios, tá? Então, GT menor que 1 significa que na parte de cima da divisão eu tenho menos obrigações, e na parte da divisão eu tenho mais patrimônio líquido, tenho mais capital próprio, certo? Então, GT menor do que 1 é bom para a empresa, bom para os sócios, bom para os credores. GT maior que 1 é ruim para a empresa, é preocupante para os credores, tá? Perguntas aqui, gente, sobre o grau de garantia de capital de terceiros? Tudo certo. Legal, Renan. Todo mundo sabe como achar ali o passivo exigível. Todo mundo sabe como achar o patrimônio líquido. Isso é importante, né? O Thiago colocou tranquilo no chat, a Ana Carolina também, o Arthur também colocou tudo tranquilo. Mariana colocou tudo certo. Então, gente, passivo exigível, vocês sabem, né? A gente já falou aí em outras formas, é o circulante mais o não circulante lá do passivo. O patrimônio líquido, ele é um valor que está do lado direito do nosso balanço patrimonial, abaixo do passivo circulante, abaixo do passivo não circulante, vai estar lá patrimônio líquido. Patrimônio líquido é uma conta, né, que é um subtotal, né, ou melhor dizendo, uma conta totalizadora, né, constituída das contas que estão ali dentro, né, abaixo do patrimônio líquido. São contas como capital social, reservas de lucros, enfim. Somadas dão o total do patrimônio líquido. Tá? Então, são esses dois valores, né, que divididos vão nos fazer encontrar, então, o grau de garantia de capital terceiro, e, claro, deverá ser interpretado, né, de acordo com essas condições, maior, menor ou igual a 1, indicando, né, fazendo com que esse número fale, né, indique para o gestor a ação dessa empresa. O próximo elemento é a liquidez geral. A liquidez geral aqui se diferencia lá da nossa liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente lá do curto prazo, porque essa liquidez geral ela vai considerar os ativos de longo prazo, inclusive. Tá? Lá aquelas análises financeiras de curto prazo, nós tínhamos ali, né, dentre as três, né, imediata, seca e corrente, elementos de liquidez rápida, né, de curto prazo. Cada uma delas, né, variando dentro do curto prazo. Umas eram mais rápidas, outras menos rápidas, mas tudo dentro do curto prazo, né, dentro do ativo circulante. Agora, na liquidez geral, na análise financeira de longo prazo, ela alcança até o ativo realizável em longo prazo. Tá? Esses elementos, então, são considerados na fórmula da liquidez geral. A liquidez geral vai ser os nossos elementos lá do curto prazo, ativo circulante, mais os realizáveis em longo prazo, frente ao nosso passivo exigível, as obrigações de curto e longo prazo. Então, a gente está avaliando aqui, incluindo os ativos de longo prazo, a capacidade dessa empresa de cumprir com compromissos assumidos com terceiros, frente às obrigações, incluindo o longo prazo em termos de obrigações lá no passivo exigível. Tá? Então, liquidez geral, ativo circulante, mais o ativo realizável em longo prazo, dividido pelo passivo exigível. Passivo exigível, já sabemos, circulante mais não circulante do passivo.
Na parte de cima da fórmula, ativo circulante, também já sabemos, né? O ativo circulante é a primeira conta do ativo, né? Ela é uma conta totalizadora, ou seja, é a soma, né, de todas as subcontas que fazem parte ali do ativo circulante. Então, algumas que fazem parte do ativo circulante: caixa, banco, aplicação de liquidez imediata, duplicatas a receber, devedores duvidosos, né, estoque. Somadas todas essas contas, nós temos o ativo circulante, que é um dos elementos da parte de cima da divisão aqui, né, da nossa liquidez geral. Mais o ativo realizável em longo prazo. O ativo realizável em longo prazo, ele está do lado do ativo, é claro, mas dentro do ativo não circulante. Ali no ativo não circulante, a gente tem o realizável em longo prazo, aí também tem ali o ativo permanente, né, imóveis, investimentos, intangível. Dentro do cálculo da liquidez geral, a gente considera o lado não circulante apenas o realizável em longo prazo. Certo? Claro que a gente vai ver exemplos de cálculo, né, com balanço patrimonial, para a gente encontrar exatamente, né, onde está esse valor ativo realizável a longo prazo, mas já fica aqui, né, desde já, na parte teórica, estabelecido que dentro do não circulante do ativo é somente esta conta, né, realizável a longo prazo, que a gente vai pegar para a fórmula da liquidez geral, tá? Bom, olhando para a fórmula, de novo, né, aqui a gente vai ver que é uma divisão e que vai ter como resultado, de novo, um número menor, maior ou igual a 1. Olhando para a fórmula, na parte de cima da fórmula nós temos patrimônio, né? Elementos que elevam ativo, né? Que elevam o patrimônio da empresa. Na parte de baixo nós temos patrimônio obrigações. Patrimônio obrigações que diminuem então o patrimônio da empresa. Comparativamente, é melhor para a empresa, né? Que o número de cima seja maior e o de baixo seja menor. Portanto, o número de cima maior, o de baixo menor, vai dar sempre um número maior do que 1. Então, LG é o tipo de indicador, quanto maior que 1, melhor para a empresa, né? Abaixo de 1 será preocupante, porque o ativo, inclusive de longo prazo, não será suficiente para obrigações com terceiros de longo prazo. As condicionantes estão abaixo. Para a situação em que o LG, né, liquidez geral, seja menor que 1, a empresa está numa situação preocupante. A empresa, em longo prazo, não vai ter recursos para honrar os compromissos com terceiros naquele período de tempo, incluindo o longo prazo dela, né? Não tem, inclusive, para pagar o passivo lá de longo prazo. Se a divisão entre os dois elementos resultar no número 1, vai indicar que a empresa possui recurso suficiente no longo prazo apenas para cumprir com os compromissos com terceiros. Então, tudo que eu tenho no ativo circulante, mais o realizável em longo prazo, está totalmente comprometido, né, com terceiros. Eu tenho suficiente para pagar os terceiros. Não tem para investimentos e para outras coisas, né? Se a divisão resultar num LG, liquidez geral, maior que 1, nós temos ali, né, a situação em que a empresa possui recursos, no caso, mais que suficientes, né, para honrar os compromissos com terceiros em longo prazo. Certo? Liquidez geral maior que 1, a empresa tem recursos mais do que suficientes para cumprir com as suas obrigações. Vimos o conceito, liquidez geral, vimos a fórmula, analisamos ali a fórmula e vimos as condicionantes ali, né, que vão nos dizer, então, do resultado obtido, né, o que aquele resultado nos diz, o que aquele número fala para a gente. Né? Que são essas três condições abaixo, né, menor, maior ou igual a 1. Dúvidas, perguntas sobre a liquidez geral? Tudo certo. Legal, Renan, obrigado. O Arthur também, em relação à liquidez geral, mandou tudo certo no chat.
Ana Carolina também tranquilo. Paulo mandou tranquilo. Mariana, tudo certo. Legal, gente. Vamos seguindo adiante. Caroline também mandou tudo certo ali. Thiago mandou ok. Agora chegamos à quinta fórmula, né, da tarde de hoje, que é da análise financeira de longo prazo, o grau de imobilização de capital próprio, o ICP. Então, sempre que a gente vê essa sigla, né, ICP, se trata do grau de imobilização do capital próprio. Tá? Bom, ele indica o quanto dos recursos próprios que estão lá no patrimônio líquido, né, que é o capital dos sócios, indica o quanto do capital dos sócios, né, estão sendo direcionados para financiar os bens e direitos que a empresa tem lá no seu ativo permanente. O ativo permanente, ele não é uma conta que a gente encontra diretamente lá no ativo. A gente não vai olhar lá, né? O balanço patrimonial vai ter uma conta chamada ativo permanente. O ativo permanente é uma composição de investimento mais imobilizado, mais intangível. São três contas presentes lá no lado esquerdo do balanço patrimonial. Depois do ativo circulante, suas contas, depois do não circulante, do realizável a longo prazo, vem abaixo ali essas contas, tá, que são do ativo permanente. Imobilizado, como terrenos, móveis, veículos, né? O intangível, como marcas e patentes, e investimentos que a empresa tenha, né? Vai estar tudo ali abaixo. A soma desses três elementos, então, investimento, imobilizado, intangível, é o ativo permanente, tá? Outra forma de vocês encontrarem o ativo permanente é, como consta aqui na tela, né? É o ativo não circulante menos o ativo realizável em longo prazo. A diferença entre os dois dá o mesmo valor. Ativo permanente como se tivesse sido calculada a soma, né? Investimento imobilizado intangível. Tá? São as duas formas de encontrar, então, o nosso ativo permanente. É mais usual, né? É essa, então, somar os três, mas também dá para fazer o uso daquela outra fórmula de cima. Ativo permanente, então, precisa ser dividido pelo patrimônio líquido, para encontrar, então, qual é o grau de imobilização do capital próprio. Então, olhando a fórmula, né, ICP igual ativo permanente sobre patrimônio líquido, essa divisão, né, indicando esse grau, vai nos dizer, então, o quanto do patrimônio líquido, né, o quanto do capital próprio está empenhado, né, destinado, direcionado para financiar lá os imóveis, veículos, né, marcas e patentes e investimentos da empresa. Como uma divisão, teremos como resultado dela um número maior, menor ou igual a 1. Olhando para a fórmula, na parte de cima da fórmula, nós temos o ativo permanente, né? Que aí precisa ser financiado pela empresa, né? A empresa que custeia, né, esses investimentos imobilizado e intangível, na parte de cima da divisão. Na parte de baixo da divisão, nós temos o capital próprio, que é o valor, né, utilizado, investido pelos sócios para financiar esses investimentos imobiliário tangível do ativo permanente. Então, essa divisão vai indicar exatamente isso, o quanto desse capital próprio está sendo usado para financiar esses elementos, tá? Andresa colocou no chat, é necessário fazer a subtração de depreciação de qual conta tu está falando, Andresa? Em relação a qual conta? Vamos aguardar a Andresa digitar no imobilizados. Tá, se tiver a conta, né, de depreciação, vai considerar ela ali, tá? Mas ela vai estar abaixo do imobilizado, se houver,
certo? Se não houver, é só aquele valor do imobilizado. Se abaixo de imobilizado tiver alguma depreciação, considera ela também. Tá, Andresa? Obrigado pela pergunta. Então, gente, nessa divisão, nós vamos ter essas três condições de baixo. O ICP, grau de imobilização de capital próprio, menor do que 1, vai indicar que os recursos próprios foram plenamente suficientes para a empresa financiar o seu ativo permanente. Por quê? Se a divisão dá menor do que 1, eu tenho um valor de ativo permanente inferior ao capital próprio, ou seja, o capital próprio ele é suficiente, né? Ele é maior para financiar o ativo permanente. Então, a divisão ICP menor que 1 tem esse significado. Quando eu encontrar na divisão um número igual a 1, vai indicar que os recursos próprios são suficientes só para financiar o ativo permanente. Qualquer outro gasto, né, a empresa vai ter que buscar recursos de outro lugar, né, recursos de terceiro. Tá? Caso a divisão resulte no número maior que 1, vai indicar que houve necessidade de capital de terceiro para financiar o ativo permanente. Por quê? Se eu dividir aqui e encontrar um número maior que 1, então eu tenho ativo permanente em número superior ao que eu tenho de capital próprio no patrimônio líquido. Então, se o capital próprio no patrimônio líquido é menor, como é que eu vou financiar investimento imobilizado intangível se o capital próprio não é suficiente? Vai ter que buscar recurso de terceiro, né? Por isso, está aqui embaixo, na última linha, né? Se o ICP for maior que 1, houve necessidade de capital de terceiro. O capital próprio não é suficiente para financiar o ativo permanente. Tá? Então, nós vimos aí o conceito de grau de imobilização de capital próprio, a fórmula, analisamos, vimos de onde vêm os valores, e as condições, né, indicativas da análise, né? O número que resultou, né, é interpretado a partir dessas três condições. Dúvidas? Tudo certo. Legal, Renan, obrigado. Muito bem. O Arthur mandou tudo tranquilo no chat. Mariana também, tudo ok. E o Thiago também mandou um tudo ok. Claro, a gente está vendo aí teoricamente, né? A teoria a respeito, né, desses indicadores aí de longo prazo. E agora, na sequência, a gente vai ver exemplos de aplicação prática desses indicadores. A gente vai ter ali, então, um balanço patrimonial, né? Vamos aplicar essas 5 fórmulas e verificar os resultados. A partir daí, né, a gente fecha, então, esses indicadores, fazendo, no segundo momento, depois do intervalo, exercícios sobre estes mesmos indicadores que a gente acabou de ver agora. Foram 5, né, de longo prazo. Tá? Igualmente, da mesma forma como a gente comentou na parte da manhã, sobre os indicadores de curto prazo, eles não devem ser usados isoladamente. Então, assim como eu devo usar só indicador de curto prazo, eu também não devo utilizar só indicador de longo prazo. Então, uma composição, até o momento aqui, né, seria legal utilizar os dois, né? Eu tenho os indicadores de curto e de longo prazo para me dar um cenário um pouquinho melhor, um pouquinho maior, né, da análise da empresa. Claro que igualmente não o suficiente, porque ainda falta, né, outros indicadores que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então, nenhum deles, nenhum conjunto de indicadores individualmente deve ser utilizado, mas sempre, né, no cenário completo, né, olhando todos os indicadores, né, seja de curto, médio e longo prazo, análise vertical, análise horizontal e os indicadores de análise financeira também. Tá? A análise que a gente vai fazer agora de um balanço patrimonial, vendo só os indicadores financeiros de longo prazo, né, é para exercício, para ter uma pequena visão, uma frestinha, né, da realidade dessa empresa. Para ver todo o cenário, tem que fazer toda a análise. Tá? Então, vamos agora utilizar o balanço patrimonial de uma empresa chamada Supermercado Quase de Graça Limitada. Será que é tudo quase de graça lá mesmo, né?
como é que está indo essa empresa, né? Olhando agora os indicadores de longo prazo, né? Será que ela está vendendo barato demais, né? Quase de graça e está indo, né, para o buraco essa empresa? Ou vendendo quase de graça está tudo bem, né? A empresa está indo bem, os indicadores estão apontando um bom caminho para essa empresa. Para fazer, né, esse tipo de análise, né, a gente vai usar então os nossos indicadores de longo prazo, iniciando pela solvência geral. Essa empresa, então, ela tem 3 períodos, tá? Ano final 1, ano final 2 e ano final 3. Lá no ativo, então, com as suas contas, e no passivo, lá com as suas contas. Vamos fazer o primeiro cálculo de solvência geral. Pergunta a vocês, gente, qual é a fórmula da solvência geral? Solvência geral é igual ao ativo total dividido pelo passivo exigível. Isso. Tá bem baixinho o teu som, tá, Sara? Mas deu para pegar aí que é o ativo total pelo passivo exigível, né? Bom, então a fórmula direta, né? A gente encontra o ativo total olhando aqui o lado esquerdo do balanço patrimonial, né? Nós temos ali o ativo, lá embaixo, a última linha está lá, total do ativo, né? É o nosso ativo total. Então tem um total do ativo do ano final 1, tem o total do ativo do ano final 2 e tem o total do ativo do ano final 3. Então eu consigo calcular a solvência geral, né? Ano a ano e verificar esse cenário de 3 anos. Nós temos aqui, do lado do passivo, né, também uma série de 3 anos, né, e para fazer o cálculo da solvência geral, a gente viu que na parte de baixo da divisão, né, está o nosso passivo exigível. Já vimos ali na apresentação da fórmula que o passivo exigível é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, olhando o ano 1, está ali, passivo circulante, ano 1, 117.968. Que eu tenho que somar com o passivo não circulante. Está lá, não circulante, do lado do passivo, 20.977. Somos 2, eu vou ter o passivo exigível do ano 1. Mas depois, para o ano 2 é a mesma coisa, né? O circulante do ano 2 do passivo, não circulante do ano 2 do passivo, somos 2, vai dar o meu passivo exigível do ano 2. No ano 3, de novo, né? Circulante do passivo, não circulante do passivo, somos 2 e tem passivo exigível do ano 3. Dividindo então um por outro, eu vou ter a solvência, né, de cada ano correspondente. Então vamos ao resultado. Então, ano 1, solvência geral do ano 1, ativo total do ano 1, está lá o valor do ativo total, dividido pelo passivo exigível, que é a soma do circulante mais o não circulante. Aqui, importantíssimo, gente, primeiro faz a soma na parte de baixo da divisão, né, do passivo exigível, circulante mais o não circulante, o resultado obtido aqui, aí eu vou dividir o ativo total, né, tá? Um erro eventualmente acontece, né, alguns ao olhar a fórmula, né, pegam ali o ativo total, dividem, né, pelo primeiro número ali de baixo, aí o resultado dessa divisão somam com o outro, aí dá erro, né, porque essa não é a matemática, né? A nossa matemática fundamental, que a gente aprendeu ainda lá, né, no ensino básico, né, nos traz como regra que primeiro a gente deve somar, né, os valores para depois fazer a divisão. Então, primeiro eu somo, para depois dividir o valor de cima, tá? Essa solvência geral, então, chegou a 1,78. No segundo ano, pegamos lá o ativo total do ativo do ano 2, e vamos dividir ele pela soma, né, do passivo exigível do ano 2, que é o circulante mais o não circulante do passivo lá do ano 2. Somou esses dois valores, o resultado vai dividir o ativo total, deu 1,54 de solvência geral no ano 2. Muito bem, falta o ano 3. Ano 3, ativo total do ano 3, dividido pelo passivo exigível do ano 3, que é o circulante e não circulante do passivo do ano 3 somado. Deu uma solvência geral de 1,33. Muito bem. Olhando os 3 anos sequencialmente, nós vimos que em cada um dos anos, essa empresa teve uma solvência geral acima de 1. Isso é uma coisa. A outra coisa, né,
é que, estando acima de 1, né, foi diminuindo ano após ano. Começou em 78, baixou para 1,54, depois baixou para 1,33. Mas olhando, né, a teoria que a gente viu a respeito da solvência geral, o que esses números dizem? Né? O que diz a solvência maior que 1 aí em cada ano? Qual é a conclusão, pessoal? Não precisam todos falar, né? Um só. A Amanda colocou que consegue suprir as dívidas com terceiros. Em longo prazo, né? Não consegue cumprir as dívidas com terceiros em longo prazo, porque considera, né, todos os elementos de longo prazo. Então, sim, né, solvência geral é um tipo de indicador, né, que, estando num nível maior do que 1, o resultado é positivo para a empresa, porque na parte de cima da divisão tem todo o ativo, né, incluindo o longo prazo do ativo. Olhando para as obrigações, né, quando a divisão é maior que 1, significa que eu tive mais ativo do que obrigações lá no passivo. Então, positivo, né? Solvência geral maior que 1. Se fosse menor que 1, né, então o passivo teria sido maior, né, incluindo o passivo de longo prazo, indicando que no ativo nós não teríamos o suficiente para cumprir essas obrigações em longo prazo. Então, aqui, este primeiro indicador da empresa Supermercado Quase de Graça indica que ela tem lá do lado direito patrimônio suficiente, né? Patrimônio suficiente no ativo, frente àquelas obrigações lá, né? No passivo circulante e não circulante, né? Com terceiros. Muito bem. Vamos ver os próximos, né? Esse é um indicador de longo prazo. Tem mais 4, né? O próximo indicador de longo prazo é o grau de endividamento, aquele que é representado pela letra E ou GE, né? Pessoal, qual é a fórmula deste indicador? O Arthur colocou ali no chat, que é o passivo exigível dividido pelo ativo total. Perfeito, Arthur. É isso aí mesmo. O grau de endividamento, então, é obtido através da divisão desses dois elementos. E tem uma faixa aceitável, né, para o grau de endividamento. Então, a gente vai ver a aplicação da fórmula, né, e olhando o resultado, né, desses 3 anos, vamos avaliar, né, se esse grau de endividamento está dentro do nível satisfatório ou não. Tá? Então, vimos já que o passivo exigível é a soma do circulante e não circulante do passivo, né, para cada ano, né, individualmente. E o ativo total nós também temos, né, ali no nosso balanço patrimonial, em cada ano, o seu ativo total correspondente. Obviamente, né, para achar o grau de endividamento do ano 1, é passivo exigível do ano 1 dividido pelo ativo total do ano 1, e assim por diante, né, igualmente nos demais anos, né, cada um com o seu ano correspondente. Então vamos lá. Primeiro ano, nosso passivo exigível ali do primeiro ano, né, o circulante mais não circulante do passivo, dividido pelo ativo total do ano 1. Deu ali um grau de endividamento de 0,56. No ano 2, nós temos um grau de endividamento, onde a gente tem o passivo circulante mais o passivo não circulante do ano 2 somados, dividido pelo ativo total do ano 2. Grau de endividamento 0,65. No ano 3, nós temos o passivo exigível do ano 3, que é o circulante mais o não circulante do ano 3, dividido pelo ativo total do ano 3. Essa divisão, então, deu 0,75 de grau de endividamento. Vimos aqui, então, ano após ano, né,
o grau de endividamento aumentando. O ano 1 foi 0,56, depois no ano 2 aumentou para 0,65 e no ano 3 aumentou para 0,75. Então, pessoal, grau de endividamento, pela teoria que a gente viu lá, ano após ano, como é que está o grau de endividamento dessa empresa? Está em nível satisfatório ou não? Não consegui ouvir muito bem, Sara, a tua resposta. Não satisfatório. Não satisfatório, né? Não é satisfatório. A Andresa colocou que o recomendado, né, é até 0,5, né? Então está insatisfatório. A Amanda também colocou não, né, no chat, pois é maior que 50%. Perfeito. Em cada um dos anos, né, ela esteve fora do nível satisfatório. O nível satisfatório é até 0,5, 50%, né? Então no ano 1 já ficou fora, né? No ano 1 já está ali em 56%, né, de endividamento. No ano 2 está em 65% de endividamento. E no ano 3 foi para até 75% de endividamento, né? Então, no ano 3, né, tá um endividamento muito grande mesmo já, né? A empresa está com 75% do seu ativo total comprometido com as obrigações de terceiros lá. É isso que significa, né? E no ritmo que se encontra, né, se nada for feito, rapidamente a empresa vai estar com 100% do seu patrimônio, ou mais até, né, comprometido lá com as dívidas que tem, as obrigações que tem perante terceiros. Perfeito, gente. É essa análise aí mesmo que vocês colocaram aí, tá? Para que essa empresa tivesse, né, em nível satisfatório, tinha que ser encontrado aqui, né, valores abaixo de 0,5, né? Então, se tivesse dado aqui 0,4, 0,35, 0,20, 0,22, estava dentro do satisfatório, né, entre 0 e 0,5, tá? Muito bem. Vamos ao próximo indicador, é o grau de capital de terceiros, né, o nosso GT. Como é que é essa fórmula, gente? Qual é a fórmula do GT? O Arthur colocou ali que o GT, né, que é a garantia de terceiros, é o passivo exigível pelo patrimônio líquido. Passivo exigível pelo patrimônio líquido, então, ano a ano, né? No ano 1, para achar o passivo exigível, nós já vimos, né? Circulante mais não circulante do ano 1. No ano 2, mesma coisa, circulante mais não circulante do ano 2. Passivo exigível do ano 3. Circulante mais não circulante do passivo do ano 3. E o patrimônio líquido? Não tinha aparecido ainda, né? Para a gente olhar num balanço patrimonial, mas vocês sabem, né? O patrimônio líquido fica do lado direito, abaixo ali do circulante não circulante do passivo, está lá, né? O valor do patrimônio líquido ano por ano, né? Está ali, patrimônio líquido do ano 1, 108.038, patrimônio líquido do ano 2, 148.078, patrimônio líquido do ano 3, 174.723, né? Vocês sabem que esse valor, é claro, né, é obtido pelo somatório das contas que fazem parte dele, que está logo ali abaixo, né, da conta patrimônio líquido. Muito bem. Então, dessa divisão resultará a garantia de terceiros, indicando, né, na divisão um número maior, menor ou igual a 1, cuja interpretação vou perguntar para vocês, né, depois do cálculo que vai aparecer. Muito bem. Ano 1. Grau de garantia de capital terceiros. O passivo exigível do ano 1, lá o circulante e não circulante passivo somados, dividido pelo patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, né? Deu 1,29. No ano 2, passivo exigível do ano 2, circulante mais não circulante do ano 2, dividido pelo patrimônio líquido do ano 2, capital dos sócios no ano 2. Deu 1,86. No ano final 3, o grau de garantia de capital terceiros, passivo circulante mais não circulante do ano 3, dividido pelo patrimônio líquido, capital dos sócios ali, do ano 3. Deu resultado 3,06. Em todos os anos,
nos 3 anos consecutivos, foi sempre maior do que 1, o grau de garantia de capital de terceiros, o GT. O que significa, gente, esses números aqui, todos eles maior do que 1 no grau de garantia de capital de terceiros? A Andresa colocou ali no chat, preocupante para os credores. A Andresa foi rápida na resposta, hein? Mas é isso aí, né? É preocupante para os credores, né? Sempre que esse indicador for maior que 1, vai significar que a empresa não tem lá no capital próprio, né, recurso financeiro suficiente para cumprir com as obrigações. Então a empresa vai ter que buscar outros tipos de recursos, né, já que o capital próprio não é suficiente. Tá? Isso é preocupante para os credores. E, em especial para essa empresa, é mais preocupante ainda porque se denota que, ano após ano, a empresa aparentemente, né, não fez nada para corrigir esse rumo. Então ela já estava, né, com a garantia de capital de terceiros aí acima de 1 no primeiro ano, depois aumentou para o ano 2 e para o ano 3 ali, né, foi para 3 vezes, né, o valor, né, 3,06, né, triplicou ali, né. Então, ela tem 3 vezes menos capital próprio frente àquilo que ela precisa para cumprir com as suas obrigações. Então, além de ser preocupante acima de 1, é extremamente preocupante para essa empresa, porque só aprofundou, né, essa situação. Tá? Vamos agora ao nosso próximo indicador. Vamos fazer agora o grau de imobilização do capital próprio, o ICP. Pessoal, qual é a fórmula do ICP? Podem colocar no chat ou podem abrir o microfone para falar. A Andresa colocou ali que a fórmula do ICP é ANC menos ARLP dividido pelo patrimônio líquido. É uma possibilidade, né? Também pode ser o nosso investimento mais imobilizado, mais intangível, dividido pelo PL, patrimônio líquido. O ANC menos ARLP, ou investimento mais imobilizado, mais intangível, é o que a gente chama de ativo permanente. Então, o ICP é ativo permanente pelo patrimônio líquido. Só que o ativo permanente tem essas duas formas de chegar nele, né? Ou nessa forma que a Andresa colocou, o ANC menos a RLP para achar o ativo permanente, ou então soma, né? Para achar o ativo permanente, intangível, imobilizado e investimentos. Tá? Vamos olhar o balanço da empresa quase de graça. Na divisão, nós temos ativo permanente e patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido a gente já sabe, está ali, né? Ano após ano, lá do lado direito do balanço, abaixo do passivo circulante e não circulante, está ali o patrimônio líquido, né? Ano após ano está ali. Né? Ano 1, ano 2, ano 3. Claro que, para achar o ICP do ano 1, eu vou dividir o patrimônio do líquido do ano 1 sobre o ativo permanente do ano 1. Então, vamos olhar lá do lado ativo, né? Quem é o meu ativo permanente? Então, vamos ver no primeiro formato. Para achar o ativo permanente, com o ativo não circulante menos o realizável em longo prazo, tá? Para achar o ativo permanente. Então, olhando aqui o ativo, tá lá, tem a conta circulante, as contas que pertencem a ele, depois eu tenho um não circulante, e abaixo do não circulante eu tenho o realizável em longo prazo. Então, aqui eu tenho duas contas, né? Que é uma das formas para mim achar o meu ativo permanente, que é o ativo não circulante, ano 1 aqui, 126.789, menos o ativo realizável a longo prazo, logo abaixo, né? No ano 1, 3.808. Diminuo um do outro, acho o meu ativo permanente, né? Para mim poder, então, dividir pelo patrimônio líquido do ano 1, né? 108.038,
e achar quanto é que deu de ICP neste ano 1. Tem que fazer a mesma coisa depois, né? Para o ano 2, para o ano 3. Mas para achar o ativo permanente, essa não é a única forma, né? Eu posso achar o ativo permanente também somando, né? Como a gente falou, investimento, imobilizado e intangível. Nesse balanço patrimonial aqui, nós temos, olhando então, abaixo do ativo circulante, abaixo do ativo não circulante, a título de ativo permanente, nós temos investimentos e imobilizado. Nesse balanço não tem intangível, né? Então, dos três, eu somo só investimento imobilizado. Somando investimento imobilizado, eu acho meu ativo permanente, que eu divido pelo patrimônio líquido e acho o mesmo ICP. Tá? Então, o ativo permanente tem duas formas de achar ele. Podem adotar qualquer uma das duas, que dá o mesmo resultado. Vocês vão notar aqui que a soma de investimento mais imobilizado vai dar a mesma coisa que o não circulante menos o realizável em longo prazo. Certo, gente? Vamos, então, aos cálculos do nosso grau de imobilização do capital próprio. ICP do ano 1, ativo permanente do ano 1, um investimento mais imobilizado, deu 122.981, dividido pelo patrimônio líquido do ano 1, deu então um ICP de 1,14. No ano 2, o ativo permanente, então, lá, deu 224.685, dividido por 148.078, resultando, então, em 1,52, essa divisão. No ano 3, o ICP resultou em 2,08, nosso ativo permanente do ano 3, dividido pelo patrimônio líquido do ano 3, deu 2,08. Olhando os 3 anos, né, em todos os casos, em todos os anos, sempre foi maior do que 1, né, o ICP. Notadamente, né, crescente, de 1,14 para 1,52, depois para 2,08. O que significa, gente, estes números? O ICP maior do que 1. Qual a interpretação? A Andresa colocou aí no chat, necessidade de capital de terceiros. Exatamente, né? É esse o significado, né? A divisão ali, né, é o ativo da empresa, o permanente, que ela tem que sustentar, investir, e ter o seu imobilizado, enfim, né? Frente ao capital próprio. Se o capital próprio não tem volume suficiente para fazer frente ao ativo permanente, a divisão sempre vai dar um número maior que 1, né? Indicando essa necessidade de capital de terceiro. O capital próprio não é suficiente, vai precisar de capital de terceiro para conseguir sustentar o seu ativo permanente, o investimento imobilizado e intangível, né? Muito bem, Andresa. Vamos, então, ao nosso próximo e último exemplo, né, de cálculo. A quinta fórmula do cálculo aqui, né, que é a liquidez geral. Pessoal, qual é a fórmula da liquidez geral? Ativo circulante mais o ativo realizável no prazo dividido pelo passivo exigido. Não sei se sou só eu, mas estou com bastante dificuldade de ouvir ali as falas da Sara. Mas a parte do início da fala dela eu peguei, ativo circulante mais o realizável a longo prazo, e aí depois o resto ficou com um ruído, né? Mas o Arthur terminou de confirmar ali a fórmula, né? Então essa primeira parte que a gente ouviu aí da Sara, mais a divisão pelo passivo exigível, né? Então a liquidez geral, ativo circulante, mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo exigível. Passivo exigível e ativo circulante, já sabemos achar com tranquilidade, né? E acredito que o realizável a longo prazo também, porque a gente viu isso numa fórmula anterior, né? Mas vamos lá, né? Identificar no balanço. Então,
Na parte de cima da divisão, ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo. Ativo circulante, tá ali, né? Primeira conta, né? Ano por ano, né? Ativo circulante 2001, 120, 194. Ativo circulante ano 2, 194, 283. Ativo circulante ano 3, 340, 236. Mais o realizável a longo prazo, né? Para cada ano. Então, no ano 1, qual é o realizável a longo prazo? Então, olhei ali o ativo circulante, lá embaixo tem o não circulante, embaixo do não circulante está ali, né? O realizável em longo prazo. Então, no ano 1, além do ativo circulante, eu vou somar mais o realizável a longo prazo, 3.808. No ano 2, ativo circulante do ano 2, mais o realizável a longo prazo do ano 2, 4.654. No ano 3, ativo circulante do ano 3, mais o realizável a longo prazo do ano 3, 4.845. Essa parte de cima, né, da divisão aí da liquidez geral, vai ser dividido pelo nosso passivo exigível de cada ano. O passivo exigível já está bem estabelecido, né? É o circulante mais o não circulante do passivo aí de cada ano correspondente. Vamos ver as fórmulas e os resultados, e claro, né? Vou perguntar para vocês na sequência o que aquele resultado indica, né? Tá? Então, liquidez geral do ano 1. O ativo circulante, 120.194 do ano 1, mais o realizável em longo prazo do ano 1, 3.808. Soma os dois valores, o resultado da soma divide pelo passivo exigível do ano 1. Deu 0,89. Liquidez geral do ano 2. Ativo circulante do ano 2, mais o realizável em longo prazo do ano 2. O resultado da soma divide pelo passivo exigível do ano 2. E o resultado encontrado deu 0,72. Liquidez geral do ano 3 é o ativo circulante do ano 3, mais o ativo realizável em longo prazo do ano 3. O resultado da soma a gente divide pelo passivo exigível lá do ano 3. O resultado da divisão, 0,65. Então, vimos aqui, né, ano após ano, que em todos os anos a liquidez geral ficou abaixo de 1. Além de ter ficado abaixo de 1 em todos os anos, né, a gente viu que a liquidez geral ela foi diminuindo ano após ano, né, de 0,89 para 0,72, de 0,72 para 0,65. E aí pergunto para vocês, gente, o que esses resultados abaixo de 1 aqui indicam? O Arthur colocou lá no chat, preocupante, pois não possui recursos para honrar seus compromissos. A Andresa colocou também situação preocupante. Preocupante. É isso aí, Renan. Renan também confirmando ali, né, que é preocupante a situação da empresa. Então, ano após ano, a liquidez geral é preocupante, porque, olha a divisão, né, na parte de cima da divisão, a gente tem elementos do ativo, incluindo o longo prazo, né, e na parte de baixo da divisão a gente tem elementos do passivo, as obrigações. Então, se o número de cima, que é ativo, é menor que o número de baixo, que é obrigação, o resultado, né, menor que 1, vai indicar realmente uma situação difícil, né? Há mais dívidas, há mais obrigações, né, do que ativo de longo prazo. Por isso, número menor que 1 é ruim, é preocupante para a empresa. O ideal aqui seria que fosse, né, 1 ou maior do que 1, né, maior do que 1 melhor, porque a empresa teria, né, lá ativo em longo prazo para cumprir com as obrigações perante terceiros. Tá? Nesse caso, então, muito bem as colocações aí de vocês, né? Situação preocupante da empresa. Então, gente, nós vimos aí agora na parte da tarde, nossa aula 4, a análise financeira de longo prazo, 5 fórmulas, né, para fazer então essa análise. Tá? Repito, né, reforço que não é suficiente, né, para a gestão financeira só a análise desse conjunto. Tem que analisar os demais conjuntos, né, para compor um cenário completo
A gente fez uma análise só de curto prazo, porque é o conteúdo, né, da manhã, e nós fizemos uma análise só de longo prazo, porque era o conteúdo da tarde, mas, né, teria que fazer, né, análise total, né, não só curto e longo, né, mas também os outros indicadores que a gente ainda vai ver nas próximas aulas. Mas já dá, né, uma perspectiva, né, de que essa empresa, né, que a gente viu aqui, 5 indicadores de longo prazo no período da tarde, tinha ali somente a solvência geral, né, positivo, e os outros 4 ali estavam com problema. Né? Então a empresa, que é a empresa supermercado quase de graça, né, esse preço talvez quase de graça aí está levando a empresa a dificuldades, né? Está sem liquidez geral, alto grau de endividamento, né? Não tem capital próprio suficiente para honrar os compromissos, né? Diversas situações negativas aí nos indicadores de longo prazo. Pessoal, ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta que gostariam de fazer? Tudo certo. Legal, Renan, obrigado. Arthur também mandou um tranquilo ali no chat. Muito bem, gente. Então, estando tranquilo para todo mundo, né? Nós vamos fazer um intervalinho aí de 15 minutos, né? Tomar um café preto forte aí para tirar o sono depois do almoço, né? Sempre dá aquele soninho no pós-almoço. Então, 15 minutinhos aí, respirar, tomar um cafezinho, né? E a gente retorna aí depois do intervalo, a gente faz a nossa chamada, né? Depois do intervalo. A chamada é ao vivo, online, eu abro a chamada, nominalmente chamo todo mundo, vocês respondem, ganham a presença, e aí, depois da chamada, vamos ter exercícios no Classroom, agora sobre os indicadores que a gente acabou de ver, né, de longo prazo, tá? Para exercitar, fazer os cálculos, né, também algumas teóricas ali sobre esse conteúdo, e aí, né, fazendo os exercícios, a gente vai ter dúvidas e perguntas. Se tiverem, então, as dúvidas e perguntas, a gente vai estar aqui ao vivo para atender vocês. Claro que esses exercícios têm uma grande importância também, porque ao exercitar, né, errar, acertar, tirar dúvida, a gente faz também um aprendizado que depois, na hora de fazer o processo avaliativo, né, as atividades que valem nota, a gente tem uma possibilidade, né, de ir mais preparado, né, realizar essas avaliativas. Tá? Agora no meu aqui são 14 horas e 20 minutos, então 15 minutinhos a gente volta às 14h35. Ninguém precisa desconectar, né? Só fecho a câmera e o áudio e abro de novo às 14h35, tá, gente? Até daqui a pouquinho.